Bom, vou começar até para a gente não perder muito tempo, tá? De novo. Para todo mundo que está assistindo, meu nome é João Gabriel, faço parte do Centro Acadêmico de Matemática da UFRJ, sou aluno do curso de licenciatura em Matemática da UFRJ. A gente tentou recomeçar, só que teve uns problemas técnicos. Então, a gente tentou começar, só que teve problemas técnicos, a gente vai começar de novo. A gente está com grandes convidados, o meu incrível professor Vitor e Bárbara Aires, que foi candidata a deputada estadual em 2018, e assessora parlamentar do David Miranda do PSOL. Antes de eu passar rapidinho a palavra para o professor Vitor, eu esqueci de falar também da minha sexualidade, que ele já começou falando. Né? Eu sou homem, eu sou gay, e assim como o professor Vitor, que a gente tentou começar, tenho muito orgulho e me senti muito lisonjeado de poder representar o meu centro acadêmico nessa conversa, tá ok? E eu vou deixar eles falarem, porque com certeza eles têm muita bagagem, muita história para contar para a gente com relação a esse tema, que é LGBTs no mercado de trabalho. Eu estou aqui para mediar e aprender mais ainda. Professor Vitor, com a palavra. Legal, obrigado, João. Então, recomeçando, assim, que eu acho que a maioria das pessoas deve ter perdido a outra fala, então eu vou meio que começar de novo, assim. Sem problema. Então, boa tarde de novo a todos, todas e todos. Então, como eu disse antes, eu quero começar expressando o quanto para mim é uma honra e quanto eu fiquei feliz e lisonjeado com o convite desses para participar dessa live, principalmente vindo dos meus alunos queridos. Então, é uma grande honra para mim estar aqui, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Vitor, eu sou homem gay, tenho 51 anos hoje, sou professor de matemática no Instituto de Matemática da UFRJ desde 1992, que 28 anos, certo? Já há bastante tempo. E eu quero começar falando um pouco de como eu entendo a importância e o lugar e o papel político de eu estar participando dessa live aqui hoje, nesse momento. E eu quero falar isso a partir do meu lugar de fala, né, de onde eu estou. Então, eu entendo, né, que como eu sou, embora eu seja homem gay, eu sou branco, eu sou de classe média, eu moro na zona sul do Rio de Janeiro, e eu profissionalmente, eu estou inserido no ambiente acadêmico, que é um ambiente profissional, se você for comparar com outros ambientes profissionais, é um ambiente profissional relativamente amigável, né, que é isso a gente pode relativizar, essa amigabilidade do ambiente acadêmico é uma coisa que a gente pode relativizar mais depois, mas eu digo que é relativamente amigável se a gente considerar com outros ambientes de trabalho, né? Por exemplo, como eu estava falando, eu tenho amigos que são médicos e eles nunca poderiam pensar em estar fazendo isso que a gente está fazendo aqui, se assumir publicamente que eles seriam demitidos. E, principalmente, outras pessoas da população LGBTI que estão em situações de mais vulnerabilidade social, né? Então, eu estou dizendo isso porque eu entendo a importância política de eu estar aqui hoje conversando com vocês a partir do reconhecimento desse meu lugar de fala, que eu entendo como um lugar relativamente de privilégio, né? Como eu falei, que a gente pode relativizar, mas se a gente considerar a situação da população LGBTI em geral no Brasil, né? Se a gente considerar, por exemplo, que o Brasil é um dos países do mundo que mais mata, que tem mais assassinatos contra a população LGBT, mais violência LGBTQI-fóbica, até se comparado com alguns países do Oriente Médio. Então, é nesse sentido que eu estou falando que eu entendo que o lugar que eu estou é um lugar de relativo privilégio. E eu acho que isso começou a me chamar mais atenção, principalmente a partir de 2016, como começou essa onda de ascensão da extrema-direita e enfim, que eu pelo menos nunca sonhei que eu ia estar vivendo isso, né? Mas a partir do começo dessa onda, eu comecei a pensar muito em como esse lugar de relativo privilégio que eu estou identificando me chama para uma responsabilidade, né? Assim, então, eu acho que é muito importante na nossa atuação política diária a gente reconhecer o lugar de privilégio, como eu falei, embora gay, eu sou um homem branco de classe média,
e atuar politicamente a partir do reconhecimento desses lugares de privilégio. Então, nesse sentido, uma coisa que eu fiz, o João, que foi meu aluno há pouco tempo, e outras pessoas aqui, que eu não sei quem está aqui, que foi meu aluno, eu entendo como uma responsabilidade nesse sentido, sempre dar um jeito de falar em sala de aula que eu sou gay, assim, porque eu acho que isso cria primeiro, que cria uma situação de a gente não vai voltar para o armário, apesar de vários movimentos políticos atuais no Brasil estão tentando forçar a gente de volta para o armário, mas a gente não vai voltar, e também reconhecendo esse lugar de relativo poder, ou relativo destaque, de criar um ambiente de pertencimento para outros alunos que estão ali, que também sejam LGBTQI, né? Assim, então, feito esse reconhecimento, como o tema da roda de conversa proposto hoje é LGBTQI no mercado de trabalho, e eu estou reconhecendo que eu estou numa situação de trabalho que tem um relativo conforto em relação a outras pessoas LGBT que estão mais vulneráveis, eu queria falar um pouco da minha experiência de vida, né, da minha vida pessoal. Porque eu acho que algumas experiências que eu vou relatar aqui muito rápido, porque eu já estou falando muito, eu acho. Embora elas não digam respeito ao mercado de trabalho, elas podem produzir subjetividades e entendimentos sobre nós mesmos que determinam relações de pertencimento, né, daquilo que o ambiente, que os vários meios sociais que nós estamos, inclusive o meio de trabalho, nos abre espaço para nós pertencermos, e aquilo que nós permitimos nos pertencermos, né? Então, então acho que essas experiências, embora elas sejam da minha vida pessoal, elas, para outras pessoas, elas podem ter a ver com como aquela pessoa se insere nos ambientes de trabalho, né? Então, primeiro, eu nasci numa família que é basicamente da Tijuca e da Zona Sul do Rio de Janeiro, altamente conservadora, altamente preconceituosa, racista, LGBT-fóbica, etc. E tendo nascido e crescido naquele ambiente, eu identifico hoje, olhando para minha, lembrando das coisas, alguns armários sucessivos, né? Porque a gente fala de sair do armário, mas quem é gay, quem é LGBT, são vários armários que a gente vai saindo ao longo da vida, né? Então, um primeiro deles, por incrível que pareça, é o momento que eu, muito criança, assim, muito cedo, de entender que eu não era o único viado do mundo, assim. Quer dizer, que tem um momento que eu achava isso, que eu sou... Quando você começa a perceber como é que o seu desejo você acha que ninguém mais no mundo é assim. Eu passei por isso. Aí depois tem um momento de achar, ok, tem outros viados no mundo, mas ser viado é uma deficiência, é uma coisa da qual eu tenho que me consertar, e eu posso ter uma opção de me consertar, assim. Então, essa é uma outra etapa que eu passei, que eu estava falando agora. Na adolescência, eu tentei até um pouco ficar com meninas, mas não deu certo, quer dizer, eu não sou bi, eu sou gay mesmo. Assim, hoje eu me entendo dessa forma, embora eu acho que a sexualidade também é uma coisa fluida, mas hoje eu me entendo dessa forma, assim. Pois é, bom, e aí depois dessa etapa, né, de você perceber que você não é o único, e que você não é errado, que você não é defeituoso, tem uma etapa, assim, de que, tudo bem, eu sou gay, eu sou viado, não tem nada de errado comigo, mas eu não posso abrir isso publicamente, porque se eu abrir isso publicamente, várias coisas horríveis vão acontecer na minha vida, assim. E, de fato, para várias pessoas acontece. Eu tenho amigos héteros que falam assim, por que tem bar gay? Assim, uma pergunta assim, por que os gays se colocam no gueto? Assim, mas você tem que fazer essa pergunta para quem é LGBT-fóbico, né? Porque esses nichos, eles acontecem porque existe violência contra gay, né? Contra LGBTs. Então, talvez, voltando ao que eu falei no começo, por que eu acho que é importante eu estar aqui nesse momento, vamos dizer, fazendo um outing, assim? Porque existe violência contra LGBT. Talvez, se algum dia, utopicamente falando, isso não existir, a gente nem precisa definir a nossa sexualidade, né? A gente pode
tipo, ficar com quem a gente quiser, se a gente ficar sem ter rótulos. Mas por que os rótulos são precisos? São necessários? Porque os rótulos também são afirmações políticas, né? Assim, então, enfim, mas voltando ao que eu estava falando. E aí tem uma etapa de achar que tudo bem, eu sou viado, isso não é errado, isso não é um defeito, mas eu tenho que esconder isso o máximo possível, né? E depois, como eu falei, tem uma etapa de não, que eu não preciso esconder isso. E isso tem a ver, não é só um medo racional, mas é uma certa um medo introjetado também. Que embora eu racionalmente entenda que não tem nada de errado comigo, eu ainda estou num lugar acuado. Então, tem uma etapa também de entender que quem está errado, quem é doente, vamos dizer assim, é quem é LGBT-fóbico. O problema está com eles, o problema não está comigo. Então, não sou eu que tenho que me esconder, né? Assim. Então, eu passei por essa etapa também. E depois disso tem uma etapa que eu acho que é a etapa mais importante politicamente, que é de virar isso ao contrário, né? Assim, que é de você, por exemplo, pegar palavras que normalmente seriam xingamentos, como viado, bicha, etc., e transformar essas palavras em palavras de empoderamento, ou seja, se apropriar daquelas, vamos dizer, armas que jogam contra você e usar essas armas como armas de empoderamento, né? Isso, então, a minha história tem um pouco isso, como eu falei, isso se intensificou mais como uma responsabilidade política quando começou essa onda de conservadorismo no Brasil, né? Assim, nesse sentido, só para dar um exemplo, algumas coisas que eu ouvi durante a eleição do Bolsonaro, né? Eu sofri uma agressão não física, mas uma agressão verbal na rua, em frente à minha casa, que um vizinho dizendo: agora Bolsonaro vai ganhar e não vai mais poder morar viado aqui, não. E eu fiz questão de divulgar isso o máximo possível, né? De denunciar isso. Não sei se você lembra, botei no Face, etc. E aí as reações que vieram, grande parte das reações foram reações de apoio, mas também eu ouvi coisas assim de pessoas da minha família dizendo assim: você não precisa se preocupar, porque você é gay, mas você é discreto. Quem tem que se preocupar, quem vai tomar porrada, é quem é bicha louca, né? Eu não posso nem... É difícil até começar a falar sobre essa fala, né? Assim, o quanto essa fala... O que essa fala encerra, né? Assim. Mas uma coisa que eu pensei quando eu ouvi isso é o seguinte: como assim eu não sou bicha louca? Assim, não, eu quero ser bicha louca, né? Um tempo atrás, eu teria... Se alguém me falasse, né? Porque essas fases anteriores passa por uma coisa assim, tudo bem, eu sou viado, mas eu posso ser viado e masculino ao mesmo tempo, né? Então, nessa etapa, eu teria ouvido essa fala: você é viado, mas não é bicha louca, como um elogio, né? Agora eu ouvi quase como uma ofensa. Falei: não, como assim? Não, eu quero ser bicha, eu quero ser viado, assim. E ouvi pessoas também falando assim: tudo bem, eu não sou homofóbico, mas você escolheu ser gay, então você tem que assumir essas coisas que vão acontecer com você. Tipo, o problema é seu, você que está errado, né? Voltando àquilo que eu falei antes. Bom, então, para terminar, eu acho que o mais importante dizer é que o movimento que eu procuro ter hoje, e que é um movimento que, como eu falei, ele é um tanto protegido por esse lugar relativamente confortável socialmente que eu ocupo, mas o movimento que é um movimento até chamado por essa responsabilidade política, o movimento que eu tenho que fazer é tomar essas pedras que jogam contra a gente e usar essas pedras como instrumentos de empoderamento. E fazendo isso, então, tipo, pensar, eu posso sim ser viado e ser professor da UFRJ. Isso até me ajuda a usar essa tomada de posse em outras situações. Por exemplo, uma outra
coisa na minha situação, característica da minha situação profissional é que eu estou no estudo de matemática, mas eu trabalho com educação, né? Então, se assumir no estudo de matemática como uma pessoa que trabalha com educação é um pouco sair do armário, né? Então, no momento que você usa essas coisas como empoderamento, você pode se empoderar em outros aspectos da vida também, né? Assim. Então, só para terminar mesmo agora a minha fala, nesse sentido eu queria recomendar um documentário que eu não sei se vocês já viram, que é um documentário chamado Bichas. Se botar no YouTube, assim, Bichas, o documentário. É um documentário produzido por uma galera de Recife que tem depoimentos de homens gays jovens falando exatamente dessa reversão do empoderamento, né? Então, é bem no sentido do que eu estou querendo falar aqui, tá? Então, vou parar por aqui e daqui a pouco a gente continua a conversar. Obrigado, professor Vitor, foi excelente. Vou passar a palavra agora para Bárbara, por favor. Obrigada, querido. Boa tarde a todos. Eu sou a Bárbara Aires, eu sou uma mulher trans, travesti. E aí, para dizer o porquê que eu estou aqui, tem que também fazer um rápido resumo da minha vida, que não é muito difícil. Eu, na época da nossa saudosa Rogéria, quando ela estava viva fazendo a novela Babilônia, ela deu uma entrevista dizendo que nunca tinha sofrido homofobia, que ela não tinha nenhuma história triste de viado para contar. E eu me apropriei dessa fala dela justamente para falar o contrário. Infelizmente, eu não posso fazer uma réplica dessa fala da Rogéria, porque eu tenho todas as histórias tristes de viado para contar, aquela história clássica das travestis brasileiras. Eu sofri a rejeição familiar, eu fui isso já muito nova. Hoje eu tenho entendimento de que tudo isso se deu pela minha performance do feminino quando pequena, né? Como eu não performava o masculino esperado, como eu era muito mais feminina, eu apanhava muito. Então, eu fui criança de rua dos 5 aos 12 anos, eu tive toda uma história com o movimento LGBT desde antes de me entender LGBT. Sou natural de São Paulo e acabei conhecendo a noite de São Paulo ainda com 10 anos de idade. Com 12 anos eu conheci a primeira travesti ao vivo na minha vida, que eu tenho recordação, que foi a Natasha Dumont. Enfim, desde os 15 anos moro sozinha, a vida foi acontecendo. E quando eu fui efetivamente fazer a minha transição, isso de 18 para 19 anos, eu trabalhava numa casa noturna que chamava Louca, lá em São Paulo, que ela se dizia alternativa, mas tinha uma frequência de público muito LGBT, mas eu fui demitida sob a frase de que os funcionários não entenderiam ter uma pessoa como eu servindo bebida para eles no bar. E ali foi o primeiro momento em que eu tive a noção de que o fato de eu ser quem sou me traria algum tipo de problema. Então, eu comecei a procurar empregos como vendedora de loja masculina, loja feminina. Na época, estava bombando no Brasil aquelas lojinhas de R$1,99. Também tentei. Churrasqueira, que é a pessoa que passa servindo carne na churrascaria, no rodízio. Atendente de botequim. Tentei tudo que eu sabia que tinha possibilidade para mim no momento, não consegui. E, a partir daí, então, entro na prostituição, no mercado do sexo, iniciando nas esquinas de São Paulo, ali na região do centro, com a Major Sertório, Avenida Amaral Gurgel, né, conhecido por todo mundo por ali, Rua Rego Freitas. Não muito tempo depois, os filmes pornôs me descobriram, porque eu então comecei a fazer também sites, né, anúncio em site, comecei a atender os clientes no meu local. E aí, em 2006, eu me mudo para o Rio de Janeiro por causa do mercado do sexo. Conheci alguns clientes que diziam que aqui ia ser muito bom e que não tinha tantas meninas, que a concorrência não era tão grande quanto São Paulo. Acabei me apaixonando pela cidade, aqui fiquei. Em 2007, eu começo, então, a frequentar eventos de militância e de ativismo do movimento organizado LGBT. Foi o meu primeiro evento em 2007, da sanção da lei que autoriza o cônjuge homossexual a colocar o seu companheiro ou companheira como dependente para pensão, enfim, para várias questões em termos de casal, né, equiparando então a união homossexual com a união hétero para os funcionários públicos do estado do Rio de Janeiro. Foi o primeiro evento que eu fui, a partir dali eu fiquei acompanhando.
Em 2008, eu tive uma estafa física, psíquica, emocional, porque a Bárbara não gosta de se prostituir. A Bárbara não lida bem com isso. Para mim, é muito complicado essa questão de ter que me prostituir para ganhar dinheiro, sair com outras pessoas, tanto que eu nunca fui para fora, nunca viajei para a Europa, enfim, sempre trabalhei só para me sustentar. E aí, com essa estafa que eu tive, algumas pessoas que me conheciam falaram assim para mim: Bárbara, já que você não gosta de prostituir, por que você não faz um curso de cabeleireira? Porque salão aceita viado fácil. Então, eu acreditei, fui lá, fiz o curso de cabeleireira completo pela rede Walters Coifera, aqui do Rio de Janeiro, não tem problema em falar o nome. Fiz escova, coloração e corte. E quando você se inscreve para o curso da rede, no formulário tem lá a opção se você quer iniciar a carreira enquanto auxiliar na rede Walters Coifera. Eu assinalei que queria. Nunca entraram em contato, nunca me ligaram, nunca me procuraram. Então, né, se procurarem alguém, vocês me avisem que eu estou desde 2009 até hoje esperando um contato da rede para ser auxiliar deles, enquanto auxiliar de cabeleireira. E aí procurei salões, obviamente, de rua, salão de shopping. E, por incrível que pareça, também tive muita dificuldade. Inclusive, no YouTube tem uma série chamada Prazer à Venda, que foi uma série sobre prostituição que o Jornal da Record fez em 2011, mapeando a prostituição no Brasil. E na questão das travestis e mulheres transexuais, queria entender por que a gente estava, a sua grande maioria, na prostituição. Por que a gente não ia para o mercado de trabalho? Tentar descobrir se de fato era um preconceito. E aí nós conseguimos gravar uma entrevista onde eu sou contratada, e a partir do momento que eu falo que sou travesti, eu perdi a vaga. Foram dadas ali várias desculpas, óbvio que, né, não foi falado e não vamos te contratar porque você é travesti, não, mas era uma vaga em que era só eu levar os documentos no dia seguinte e do nada, volta tal dia, a gente vai te ligar, não, espera que a gente te liga, enfim. A vaga foi embora, nunca me ligaram, e devido a toda essa dificuldade no mercado formal, eu acabei, então, ficando mais ativa na militância e aí no ativismo pelos direitos humanos, óbvio que com um foco maior na questão LGBT e, em específico, travesti transexual, que é onde o meu lugar de fala tem uma propriedade maior pela vivência. E aí, devido a tudo isso, eu acabei indo parar na plateia do programa Amor e Sexo para explicar justamente a questão entre travestis e transexuais. Lá naquela época, em 2011, a gente trabalhava ainda com a narrativa da psicologia e da psicanálise. Hoje a gente já não trabalha mais com essa narrativa, né? Não existe nenhum tipo de diferença entre travestis e transexuais, é apenas autodeclaração. A gente pode entrar nisso mais para frente, também não vou falar tudo, porque senão a gente não vai ter o que debater, o que conversar, o que perguntar. E aí, desta minha participação na plateia, eles me acharam muito articulada, gostaram de mim e me contrataram me convidaram para a produção do programa, e aí eu fui contratada como consultora do Amor e Sexo ali, que começa então a minha carreira de consultora de gênero e sexualidade, que é como eu me defino hoje. Fiquei 2 anos no Amor e Sexo, saí apenas por uma questão de mudança de chefia, e aí não me chamaram mais, e eu ainda não tinha conseguido, infelizmente, fazer a transição de consultora para pesquisadora, então eu não era uma funcionária Globo efetiva, eu era uma funcionária Amor e Sexo, porque consultora não é um cargo que tem no quadro de funcionários da Globo. E aí fiquei um tempo ainda desempregada, entre 2014 e 2017, mas nesse período consegui também uma consultoria para o Fantástico, na série Quem Sou Eu, fiquei quase 1 ano, e fui consultora também das 2 temporadas da série Liberdade de Gênero do GNT. E então, só em 2017 que o David Miranda, então vereador do município do Rio de Janeiro, me contrata. Fiquei com ele até agora há pouco, fevereiro de 2020, então acompanhei ele enquanto vereador e um período enquanto deputado federal. E aí, em março, eu fui afastado, estou desde março desempregada. E mesmo com toda essa expertise que eu estou colocando, eu terminei ensino médio, cheguei a entrar na faculdade, eu comecei a cursar jornalismo na faixa de manhã, fiz 3 períodos no quarto tranquei, porque eu achei o ambiente acadêmico, ao contrário do que o professor acha, muito excludente. Me senti muito excluída, de fato. A gente precisa debater melhor essas 2 palavrinhas que muita gente acha que é sinônimo, mas que elas não são sinônimos, né? Que é inserção e inclusão.
A inserção é você jogar a pessoa, você coloca ela lá e acabou. Você inseriu, está inserida. Mas a inclusão, de fato, o fazer a pessoa se sentir pertencente ao ambiente é completamente diferente de só inserir. E nisso eu acredito que a sociedade brasileira ainda é muito deficiente no que diz respeito às pessoas LGBTI, principalmente com expressão de gênero diferente da cis heteronorma. E aí, que é um lugar que para mim é muito caro e que a gente precisa ainda debater muito. Então eu tranquei a faculdade no quarto período, porque eu me sentia sempre sozinha, né? Eu estudava de segunda a sexta, pegava matéria, nunca fui aquela aluna que, sexta não vou, tal dia não vou. Não, eu pegava matéria para todo dia, queria de fato estudar, era uma aluna acima da média, não tinha faltas, mas essa exclusão diária, e no início do quarto período eu ouvi uma piada sobre banheiro vinda de um docente. Aí, para mim, foi muito, muito cruel, foi muito mais doloroso, né? Ver que uma pessoa que faz parte daquele corpo da faculdade, que representa a faculdade e que falou mal de uma política da faculdade de inclusão das pessoas trans, e criticar o uso do banheiro, não me perguntem por quê, porque a gente não sabe, né, o que de fato é gatilho para a gente. Eu nunca tinha tido problema em relação à piada, a nada. Já enfrentei, inclusive, questões de violência física, mas, enfim, acho que eu estava desarmada, estava me sentindo num ambiente em que eu acreditei que não fosse ter, e aí eu acabei desencadeando uma síndrome de ansiedade. E fiquei um mês sem ir para a faculdade, eu acabei perdendo a bolsa. Mas cheguei, então, a entrar no ensino superior incompleto, o que para uma pessoa trans, eu sei que para muitas pessoas pode ser, mas ela nem terminou a faculdade. Mas a gente está falando de uma população que 80% não termina o ensino médio. 80% das travestis e das transexuais não conseguiram concluir o seu ensino médio. Nós estimamos que 2% estejam nas universidades. Então, o fato de eu ter chegado à universidade, eu já estou muito acima da média da população da qual eu pertenço, né? E, óbvio, como 95% da nossa população, eu não falo outro idioma, mas eu tenho expertise de vida. E aí, falando de mercado de trabalho, é uma reflexão que eu vou deixar aqui também para a gente poder debater. A gente precisa que os recursos humanos, o conhecido RH, seja mais humanizado, e humanizado no sentido de entender essas vulnerabilidades e essas diferenças entre as populações diversas que somos e que fazemos parte. Não é possível que ainda hoje, em 2020, com toda a mudança que vem acontecendo, que o RH reconheça apenas ainda o currículo técnico do candidato, da pessoa candidata a uma vaga de emprego, sendo que hoje a gente tem o currículo subjetivo, que também é muito olhado, que é muito apreciado. A gente precisa conhecer a história de vida daquela pessoa, de onde ela vem, quais foram as dificuldades, quais são as atribuições que ela tem, quais são as facilidades, qual o perfil, e não apenas qual a qualificação que ela fez, porque qualificação você adquire a qualquer momento da vida. Mas existem algumas características específicas que você não vai adquirir em lugar nenhum, que faz parte de você, e que é muito valorizado, mas que o RH ainda não reconhece enquanto qualificação profissional. E eu acredito que para mudar essa realidade de exclusão do mercado de trabalho da população LGBTI, seja necessário que o RH se flexibilize nesse sentido e deixe de ser tão rígido nas suas exigências do profissional. E aí eu abro não só para a questão LGBT, para pessoas obviamente negras, para pessoas com deficiência, para populações pobres e periféricas, para pessoas da terceira idade que ainda querem estar no mercado formal de trabalho, porque a gente precisa entender esse lugar, como o professor colocou, que nós somos um país machista, patriarcal, misógino, sexista, LGBTfóbico, racista, capacitista, que tem uma exclusão muito grande com a terceira idade, né? Para que a gente, então, consiga, de fato, um ambiente corporativo diverso, múltiplo, e que represente mesmo, porque senão a gente vai cometer o mesmo erro do Comitê da Diversidade da Coca-Cola, que só tinha homens brancos e sarados para representar a diversidade, e essa não é a cara da nossa população. E aí, assim, eu encerro para a gente poder abrir e conversar mais. Muito obrigado, Bárbara. Eu achei incrível a perspectiva do professor Vitor, que é gay, assim como eu, e a sua perspectiva, que dentro da nossa própria comunidade a gente tem essa diferença. Eu me corrija se estiver errado, eu acredito que isso seja muito até
pela primeira impressão, né? Como você disse, eu sou cis, então a primeira visualização de um RH, de qualquer outra pessoa, é que eu sou um homem branco, cis, de classe média, lourinho dos olhos azuis. Depois vem o fato de eu ser gay, da maneira que for, pelos trejeitos, ou até se eu falar, né? Então isso é muito visível, né? Sim, Achei é importante interessante. isso que você colocou. Se a gente, de fato, pensa em lutar para mudar as estruturas sociais da qual fazemos parte, né, as estruturas da qual nós fazemos parte, é importante que a gente tenha essa pirâmide em mente, e foi isso que você falou. Né? Essa pirâmide ela começa no homem cis branco, e aí vem a mulher cis branca, e aí depois que vem o homem negro cis, depois a mulher negra cis, e a população LGBT está abaixo das pessoas cis, no sentido de que, se você for uma pessoa LGBT mais durinha e que não fale que você é LGBT, se você consegue não externalizar a sua sexualidade, a sua orientação sexual ou a sua divergência de gênero, se ela não for perceptível e você não verbalizar isso, sim, você vai estar enquadrado, então, nessa pirâmide de pessoas cis, do homem branco até a mulher negra. Se você for uma pessoa LGBT com expressão de gênero divergente da cis heteronorma, ou uma pessoa trans, que seja algo visível, né? E quando eu falo uma pessoa com a expressão de gênero divergente da cis heteronorma, eu estou falando, sim, do viadinho afeminado que gosta de usar uma roupa mais chamativa e colorida, ou até feminina. Eu estou falando, sim, lésbica masculinizada, que tem o cabelo curto e que é um pouco mais masculina, porque essas pessoas também são olhadas com um olhar de repulsa socialmente, porque são pessoas que estão indo contra o que foi dito que é o natural, que é isso que é importante a gente ter na nossa mente. Então, se você não está enquadrado nessa pirâmide, sim, você vai ter total dificuldade de entrar, e aí tem-se uma outra pirâmide, né? Porque, por exemplo, eu sou trans, mas eu não posso deixar de lembrar que eu sou branca, loura, do olho claro. Então, se tiver vagas para pessoas trans, eu vou ter, sim, algum privilégio, alguma preferência em relação a uma travesti negra. Mas isso a gente não está aqui. É importante que as pessoas entendam que a gente não está aqui dizendo que isso é consciente, que as pessoas fazem isso propositalmente. A gente está falando justamente de uma construção social, de como a nossa sociedade se comporta e do que nos é dado, que a gente precisa se desconstruir e entender esse inconsciente social para a gente poder lutar contra ele, né? Para entender isso. E não dói a gente entender isso, é só para a gente poder ajudar o amiguinho que está mais para trás, pegar na mão dele e trazer ele junto com a gente, para a gente, de fato, conseguir uma equidade. Outra palavrinha que eu acredito que a gente usa erroneamente é igualdade. Igualdade a gente nunca vai conseguir, porque nunca seremos todos iguais, né? Isso está só lá na Constituição e na nossa legislação. Mas o que a gente quer na nossa sociedade é equidade, é que mesmo dentro das nossas diferenças, que nós possamos todos ter as mesmas oportunidades. João, posso falar? Claro, por favor. Então, eu acho que é bem isso. Parabéns, Bárbara, pela fala. Muito legal. E assim, eu acho que é bem isso. A partir da fala da Bárbara, acho que a gente tem que pensar, por exemplo, eu sou professor do Instituto de Matemática, tem cerca de, acho que mais de 150 professores. E quantos professores negros tem no Instituto de Matemática? Tem 2. Quantos travestis ou pessoas trans tem? Nenhum. Quantos alunos travestis ou pessoas tem? Nenhum, que eu saiba, nem sei se tem, mas na matemática eu não conheço, assim. Então, tem uma aluna só, eu conheço. Oi? Mas eu acho que tem uma aluna, mas eu acho que ela teve dificuldade e trancou a faculdade. Pois é. A gente tentou dar suporte, mas não conseguiu. Então, é essa questão que a Bárbara falou do pertencimento, né? Que é uma questão tanto objetiva, né? Objetiva no sentido que eu falo, de você sofrer agressão mesmo, física e verbal, quanto subjetiva, que é um pouco a experiência que a Bárbara relatou, de você sentir que aquele lugar te acolhe em algum sentido. Então, eu concordo totalmente com a fala da Bárbara, que a universidade, a academia, é um lugar assim, branco, cis e normativa, e hétero. É isso, obrigado, desculpe. Mas assim, o que eu estava falando, que eu acho que é importante reconhecer, no lugar onde eu estou hoje, o fato de eu ser um homem gay na universidade me coloca numa situação de proteção, num certo sentido. Então, eu acho que é importante
politicamente, a gente reconhecer os nossos privilégios. Então, acho que o movimento é esse, que a Bárbara falou, pegar a mão do amiguinho e puxar a mão do amiguinho. Então, essa coisa de hoje, de eu falar numa sala de aula que eu sou viado, não é uma coisa como era antes incidental, é uma coisa política. Eu acho que eu tenho uma responsabilidade por ser um homem gay, professor da universidade, no estudo de matemática, eu acho que eu me sinto responsável em fazer isso. Assim. Sim, até porque se torna referência para os seus alunos, exatamente, né? Porque é óbvio que entre os alunos existem pessoas LGBTs, mas é isso. Na nossa época, quando nós éramos alunos, a gente não tinha essa referência. Nossa referência era asiática, não tinha uma referência ali direta que eu pudesse me espelhar e que eu falasse, nossa, eu não sou a única pessoa, né? Eu não sou sozinha no mundo. Exatamente. É importantíssimo ressignificar tudo isso, porque, por exemplo, aqui nós estamos num lugar acolhedor e de amigos. Então, se eu falar que eu sou travesti ou mulher trans, é indiferente para quem está aqui conosco. Mas isso não é indiferente se eu estiver no Oi Casagrande, no Leblon, se eu estiver, enfim, em qualquer lugar elitizado, né, que é branco, que é classista. O fato de eu chegar branca, loura e dizer sou travesti, impacta. Porque as pessoas não esperam isso. Porque a palavra travesti foi muito marginalizada no decorrer dos anos. E é esse papel que a gente está fazendo nesse momento também, enquanto movimento de pessoas trans, de ressignificar e de dar a devida importância para o tempo. Porque travesti é só travesti. O que você pensa da palavra, se você vai marginalizar, se você acha que é ladrão, se você acha que é pessoa drogada, se você acha que é prostituta, ou se você acha que é só mais uma pessoa, aí é um problema seu com o seu consciente. Né? Mas ser travesti não quer dizer nada do que você pensa, quer dizer o que eu tô te falando. Mas eu acho que, embora eu não seja pessoa trans, não tenha esse lugar de fala como a Bárbara, mas eu acho que a palavra travesti tem a ver com aquilo que eu falei um pouco, a gente se apropriar desses tempos, por exemplo, viado. Viado, quando eu era adolescente, se alguém chamasse viado, eu ia ficar em crise. Hoje eu uso essa palavra viado como uma coisa de empoderamento, assim, eu acho que o travesti politicamente, cara, não tem uma diferença, assim, entre mulher trans e travesti, assim, uma definição, mas você fala, eu sou travesti, é uma coisa de empoderamento, eu entendo dessa forma, assim. Sim, exatamente. É justamente uma questão política e para as pessoas entenderem, assim, porque a questão da palavra travesti é que aí as travestis eram vistas como as pessoas marginais, e aí se você falava que era mulher trans, você era a bonitinha, aquela melhorzinha que podia ser aceita. Então, para as pessoas entenderem que não, tanto a travesti quanto a mulher trans, ambas são apenas pessoas e cada uma tem a sua história, cada uma tem a sua trajetória e ambas merecem o mesmo respeito. Isso é o mais importante que a gente entenda, assim, nesse sentido. E uma coisa importante que muitas pessoas têm dúvida é que, ao contrário dos homens trans, né, que aí é uma dissidência masculina da questão das mulheres trans, a palavra travesti, até hoje a gente só tem a reivindicação feminina. Todos os fenótipos que se reivindicaram travesti eram pessoas de gênero feminino. Então, por mais que elas não se entendam ou não se reconheçam enquanto mulheres, que muitas vão dizer, não, eu não sou mulher, eu sou travesti, é feminina. É sempre com A. E isso que o professor falou de ressignificar as palavras é muito importante e é um movimento que vem acontecendo, de fato, com praticamente todo o movimento. Hoje você tem várias mulheres lésbicas que não se dizem lésbicas, se dizem sapatão. Eu sou sapatão. Eu tenho várias amigas que falam isso muito, assim. Sapatão, sim, também tem. E isso é excelente. É capaz, hoje em dia, se não me chamarem de viado, eu sei que é ofensivo. Tem que me chamar de viado. Eu sou viado com muito orgulho. Sabe? É bem aquela experiência que eu relatei, que eu ouvi, você é viado, mas não é bicha louca. Eu falei, não, como assim? Eu quero ser... Exatamente, eu também ia falar. E antes eu ia falar, eu sou... Porque teve essa fase, assim, de eu achar, não, eu sou viado, mas eu posso ser viado masculino, entendeu? Então, se chamasse, você não é bicha louca, eu ia ouvir como um elogio. Hoje eu ouço quase como assim? Não, eu sou viado, assim, entendeu? Acho que é bem isso, empoderamento. Com relação à fala da Bárbara, que ela falou dessa pirâmide, assim, né, que tem no topo o homem branco, cis, hétero, eu me lembrei uma vez de uma fala do que eu acho que a gente tem que pensar nessa questão na universidade, por exemplo, nos espaços de trabalho, quem ocupa esses espaços, né? Eu lembrei uma vez de uma fala que eu ouvi da Raquel Virgínia, que é não sei se o nome dela é a cantora daquela Bahia Cozinha Mineira. Isso. Bahia Comida Mineira.
Isso. E uma vez ela falou assim: todo lugar que eu vou, por exemplo, eu vou no banco, eu olho em volta, eu sou a única travesti negra naquele lugar. Eu vou no restaurante, eu sou a única travesti negra. Então, onde estão as outras travestis negras? Assim, elas não estão naquele lugar, mas elas existem, né? E a população LGBT sofre um tratamento de não existência, né? De negação da existência, né? Então, um primeiro exercício, assim, que eu acho que todo mundo, quem é gay, quem é hétero, quem é trans, quem é cis, tem que fazer é assim, chegar num lugar e olhar em volta. Quem está aqui nesse lugar? Assim, olhar quantos negros tem nesse lugar, quantas travestis tem, quantos gays, quantas bichas, né? Isso é um primeiro exercício político que todo mundo tem que fazer, eu acho. A Jéssica está falando que tem uma pergunta. A gente tem uma pergunta. Não, eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais, depois a gente passa para as perguntas, pode ser? E esse exercício que o professor Vitor falou é uma coisa que eu tento fazer sempre. E eu observo até pelos lugares que eu frequento, a gente chama de gay, festa gay, boate gay, ou seja, porque a gente já sabe o que a gente vai encontrar lá, são pessoas parecidas comigo, entendeu? São brancos, gay, padrãozinho, né, que a gente chama. E isso é importante fazer esse exercício, eu concordo plenamente. Sim, não, e não só por isso, né? A gente precisa entender que, por exemplo, as identidades lésbicas e trans passam por um apagamento, uma invisibilidade muito grande por causa do machismo, né? E por causa da transfobia. Então, até hoje, por mais que as pessoas saibam que a sigla hoje, né? A sigla oficial é LGBT e a gente está incluindo o I por causa das pessoas intersexuais. Então, a gente sabe que a sigla oficial que representa a comunidade é LGBTI. Mas você, quando está na época da parada LGBT, você pode observar não só os veículos de imprensa, né, a grande mídia, mas até as pessoas da comunidade não falam vou para a parada LGBT, vou para a parada gay. Como se só fossem gays para a parada, sendo que vai um monte de travesti, um monte de homem trans, um monte de mulher trans, muita lésbica, porque, né, é óbvio, se as mulheres são maioria, então vai muita lésbica, e ainda falam parada gay. Isso é um processo de apagamento, de invisibilidade, que tem a ver com o machismo, né? Que aí as lésbicas acabam sofrendo muito com essa questão, e questão de transfobia, que acaba invisibilizando as pessoas, fora a bifobia, porque também não falam das pessoas bi, né? Então, assim, ainda é um processo de desconstrução e de se adaptar à nova forma de falar. E aí as pessoas que são mais resistentes acabam lidando com isso, com o capacitismo, com o racismo, com a LGBTfobia e com os nossos apontamentos, dizendo que tudo é mimimi, agora não pode falar nada, agora tem que ser politicamente correto. Não, não é politicamente correto. É que é a forma certa de se fazer, é só isso. Antigamente estava errado. E a gente precisa entender que é assim, porque senão a gente não vai conseguir todos se respeitarem. A gente vai sempre, se a gente não faz esse exercício, lá na frente a gente vai olhar para trás e ver que está tudo igual, que não mudou nada, que continua só o homem ocupando espaço. Quando tinha a pauta LGBT, aí a revista, ou o jornal, ou o site, ou a TV, a pauta era LGBT, às vezes, sei lá, era uma travesti que sendo assassinada. Quem que estava falando sobre isso? O homem gay. Hoje mudou um pouco. Hoje a gente consegue ver que quando tem casos de lesbofobia, eles procuram mulheres lésbicas para falar, porque são elas que falam sobre essa realidade. Quando tem casos de fobia, procura as pessoas trans. Né? Enfim, e a gente entender que é isso, a gente está entendendo, é uma desconstrução, e não uma questão de ser politicamente correto ou de que é mimimi. Não, a gente está aprendendo da forma que deveria ter sido desde sempre, de respeito ao próximo. Pode falar, João. Não, essa questão do politicamente correto, né? A gente tem hoje essa questão do lugar de fala, né? Assim, que assim, vamos dizer, esse reconhecimento do lugar de fala é uma reação a essa negação do politicamente correto, digamos assim. Mas eu acho também que tem, a meu ver, uma certa confusão com isso, que essa coisa do lugar de fala, assim, não quer dizer que a pessoa hétero não possa se engajar politicamente na luta anti-LGBTfobia. Quer dizer o seguinte, que só sabe o que é ser travesti quem é travesti. Só sabe o que é ser viado quem é viado, só sabe o que é ser negro quem é negro. Então, essa coisa do mimimi é exatamente o não reconhecimento do lugar de fala, né? De achar. E eu já briguei com amigos meus, assim, hétero, e que assim, são pessoas que até se esforçam, eu acho, mas já teve brigas de eu falar, assim, que alguma coisa me incomodava muito,
né, de questão relacionada à homofobia, e a pessoa falar, não, mas você, isso já é frescura. Eu que sei o que é frescura, eu que estou na minha pele, né, assim. Então, o lugar de fala tem a ver com isso, mas também acho que é importante marcar que o lugar de fala não quer dizer que o branco não possa se engajar politicamente na luta antirracista, nem que o hétero cis não possa se engajar politicamente na luta LGBT fóbica. Ele não vai ter aquele lugar de fala, mas cada um tem o seu lugar de fala. E a questão é entender como a gente atua politicamente a partir do nosso lugar de fala. Né? Não, perfeito. As pessoas precisam entender que lugar de fala não é você não ter a opinião e você ficar neutro em um determinado assunto, porque hoje em dia a gente não pode ficar neutro. Hoje em dia a gente precisa se posicionar. Então, é óbvio, se você é uma pessoa cis hétera, você não vai falar enquanto LGBT, você vai falar enquanto um cis hétero, como que você enxerga, mas é a sua, aí o seu lugar de fala é um lugar de fala da observação da existência do outro. E eu, enquanto uma mulher trans, eu não posso falar da experiência, por exemplo, de ser uma travesti negra, porque eu sou branca. Então, eu vou falar a minha experiência, né? E não sou, eu sou periférica, porque eu moro na Zona Norte, mas eu não sou favelada, de comunidade, favelada aqui no sentido de morar na favela, tá, gente? Não é num contexto pejorativo. Ser favelado também está passando por ressignificação, né? Hoje em dia também é um empoderamento. Não moro em comunidade, enfim. Então, eu não posso falar deste lugar. Mas, óbvio que isso também não impede de que eu traga para as pessoas dados estatísticos sobre a realidade dessa população. E é só isso. Eu só não vou saber como é que é viver sobre isso. E as pessoas precisam entender que é isso. Que o lugar de fala não é para você se anular sobre aquela questão. É só você não querer trazer propriedade de algo que você não tem. Assim como representatividade, as pessoas também confundem muito. Representatividade não é simplesmente a pessoa estar lá exercendo determinada função em determinado lugar. A pessoa estar ali é uma forma de representação daquela questão, mas não é uma representatividade. A representatividade é uma outra coisa. Eu também observo que as pessoas confundem muito a questão da representação e representatividade. Isso. Bárbara, eu vou passar para a pergunta, porque eu acho que essa pergunta tem muito a ver com o nosso tema, que é exatamente o mercado de trabalho. Que a Jéssica só não disse quem perguntou. Depois você me diz quem foi. A pergunta é o seguinte: eu gostaria de perguntar para a Bárbara sobre a experiência dela como assessora parlamentar. Em um ambiente onde a maioria é composta por homens cis, como você enfrentou o preconceito e conseguiu se posicionar? Isso tem super a ver com o debate que a gente está fazendo agora. Ela falou ali que foi a Ana Carolina. Obrigada pela pergunta. Ana Carolina. Foi relativamente tranquilo, porque eu estava assessora parlamentar de um homem LGBT, né, que é o David Miranda, ele é casado com o Glenn, adotaram 2 crianças. Então, ele, enquanto vereador, se dispôs a ser um mandato coletivo LGBT, no sentido de que as minhas demandas e a minha ponte, né, o meu trânsito com o movimento social, com a população, era nesse sentido da questão LGBT, então era tranquilo. Eu não era assessora de plenário, né? Assessor de plenário era, de fato, um homem cis branco. Porque é como eles ainda respeitam e lidam. Não à toa a gente viu o que aconteceu com a Marielle, que é sim um crime político contra uma mulher negra que tinha um relacionamento, naquele momento, lésbico, favelada, mas que era melhor preparada que a maioria deles que estavam ali. Né? Marielle era formada em ciências sociais e mestra em gestão pública. Então, assim, e ela viria, e pela PUC, né, uma faculdade completamente católica, patriarcal, branca, classista. Então, assim, se alguém tinha o know-how, era ela. E ela viria senadora, inclusive. Enfim. Então, eu não lidei muito com esse preconceito no dia a dia, no sentido do enfrentamento. Mas é óbvio, quando eu estava dentro da Câmara Municipal e transitava pelos corredores, quando eu estava no elevador, óbvio, tinha olhar torto, o povo não cumprimenta, enfim, aquela prática que a gente conhece, como que eles lidam com as pessoas que eles acham que não deviam estar ali, que ali a Mari costumava dizer, inclusive, que ela estava começando a vivenciar
a sensação de não pertencimento do não lugar, de entender como que aquele lugar tratorava ela no sentido de tentar mostrar para ela que ali não era o lugar dela. E é isso que a gente vivencia nesses espaços. Eu cheguei aí para Brasília o ano passado, que eu estava com o David na época do Orgulho LGBT, e lá a mesma coisa. Né? E eu tenho uma jaqueta LGBT de Paetê, que até postei no meu feed, tá lá recente. E assim, eu fui com essa jaqueta LGBT para o Congresso Nacional, e era com ela que eu andava nos corredores do Congresso, e todo mundo sabendo que, óbvio, uma pessoa que está vestida daquele jeito, ela tem alguma coisa a ver com o único deputado gay assumido. Então, um olhar torto. Você tem um olhar torto, tem as discussões. Eu, de fato, queria poder fazer muito mais. A gente está com discussão de banheiro, a gente está com discussão de nome social, a gente está com discussão de poder ter o direito a competir como atleta de elite nos esportes, né? Enfim, são várias discussões que a gente não tem ninguém lá. E que no único lugar que a gente tem é na Casa Legislativa de São Paulo, na Alesp, e uma única trans que sozinha tem que fazer essa discussão enquanto lugar de fala de deputada, e aí é muito difícil, assim. Mas é isso, a experiência não é lá muito agradável, mas a gente tem que, né? A gente que lute. Sei. Eu tenho mais uma pergunta. Vitor, quer falar alguma coisa sobre? Não, pode passar para a pergunta. Eu tenho mais uma pergunta que ela não tem a ver com o tema, mas é uma dúvida também minha, e eu, inclusive, iria fazer essa pergunta, que é assim, mesmo sem ter o lugar de fala, muitas vezes os grupos não veem bem quando uma pessoa de fora opina ou quer dar apoio ao grupo. O que vocês podem falar sobre isso? Eu tenho muitas dúvidas e eu pergunto muito, porque eu tenho dois grandes amigos meus que são negros e fazem parte do movimento negro, e eu também quero, com todo o anseio que eu posso ajudar, e eu também não sei o que fazer, é basicamente isso. Vou começar a falar, não, entendeu? Eu acho que esse é o tipo de pergunta muito interessante, sobre como pessoas de fora podem ajudar sem o que a gente conversou, sem tirar o lugar de fala de fato, né, da pessoa. Sem tirar o protagonismo, né? O protagonismo e representatividade, né? O Vitor quer falar alguma coisa? Sim, posso falar. Então, eu acho que é um pouco aquilo que eu estava falando. Bom, quando a Andréia perguntou assim, os grupos, assim, eu não sei, talvez ela queira até relatar alguma experiência, mas assim, eu posso falar da minha parte, o que eu acho, assim, no sentido de que ela falou que a pessoa que não tem aquele lugar de fala quer demonstrar apoio, né? Assim, foi isso que a Andréia falou. Sim. Então, acho que o primeiro lugar, a gente precisa entender, eu acho que como eu não sou uma pessoa militante no movimento LGBT, mas eu acho que como pessoa politicamente situada, como pessoa engajada nessa questão, a gente tem que entender que a luta anti-LGBTfobia, assim como a luta antirracista, é um problema de todos, não é um problema só de quem é, de todas e de todes, não é um problema só de quem é LGBT, assim. Então, eu acho que é isso. Quando a gente se refere ao lugar de fala, a gente, o que eu tento ter como postura é isso. Isso não quer dizer que a pessoa que não é gay não possa se engajar no movimento anti-homofóbico, anti-LGBTfóbico. Mas a questão é como a gente coloca esse apoio, né? Assim, por exemplo. Então, eu vou dar um exemplo aqui muito rápido, que é até pegando um pouco a fala do João, que é com relação à questão racial, assim. Uma vez que eu acho que essa questão do lugar de fala, porque agora eu quero dar um exemplo que eu me coloque externo a esse lugar de fala, para tentar me colocar um pouco no lugar da Andréia, pelo que eu entendi da pergunta, que é o seguinte, uma vez eu estava discutindo numa reunião e a gente estava tentando formar um projeto de cooperação internacional entre países de língua portuguesa. Então tinha a gente, Brasil, né, tinha eu e um grupo do Brasil, tinha um grupo de Portugal e tinha um grupo de Moçambique. E aí a discussão era qual seria o nome desse projeto. E aí o pessoal de Portugal propôs, eu não lembro agora de novo assim, não sei que lá, lusófono. Aí o pessoal de Moçambique falou assim,
Não, a gente não quer lusófono porque a gente está muito perto da colonização, do final da colonização, que foi em 74, se não me engano, 76, uma coisa assim, quer dizer, muito recente. E para a gente, lusófono é ofensivo, porque remete à colonização. Então a gente prefere, em vez de lusófono, de língua portuguesa. Então, a questão do lugar de fala aqui é o seguinte: eu não estou no lugar de fala das pessoas africanas. Eu não preciso que eles expliquem por que aquilo é ofensivo para eles, porque eu não estou naquele lugar de fala. Então, qual é a minha posição de apoio como pessoa que não está naquele lugar de fala? É apoiar sem perguntar uma justificativa. Porque eu não preciso saber por que eu realmente não entendi na hora. Mas eu não preciso entender por que um termo é ofensivo e o outro não é ofensivo, porque aquele não é o meu lugar de fala, né? Assim, então, eu acho que a questão do apoio, ela tem que reconhecer isso, né? Assim, essa é a minha posição. Eu entendo que outras pessoas gays podem ter outras posições com as quais eu não vou me alinhar, assim, no sentido de rechaçar completamente apoio de quem não é gay. Eu acho que o caminho da luta não é por aí, porque é uma questão da sociedade, assim. Mas eu acho então, assim, eu não me identifico com essa postura, mas eu acho que a questão do apoio é isso, né? Você reconhecer como esse apoio, sobretudo pensar, como eu falei, você só sabe o que é ser negro se você é negro, você só sabe o que é ser travesti se você é travesti. Então, o lugar de fala tem a ver com isso. Então, no momento de colocar esse apoio, eu procuro sempre, quando eu não estou naquele lugar de fala, sempre ter isso em mente. Eu não sou negro, eu sou um homem branco cis, né? Então eu tenho que pensar na pessoa que está naquele lugar. É isso, Bárbara. É importante a gente entender que existem várias formas de apoio, né? Por exemplo, dando assim algo mais concreto. Eu assim como o João Gabriel, sempre me incomodei com a questão do racismo e sempre quis, de alguma forma, tentar fazer com que as outras pessoas brancas tivessem também a mesma consciência que eu tive, de que por fazer parte de uma estrutura social que é racista, e que por construção social as pessoas brancas acabam sendo racistas, que eu sou uma pessoa racista. Ponto. Não porque seja conscientemente ou porque eu não goste de pessoas negras, mas porque na minha construção social foi me imputado na minha consciência, na minha cabeça, de que negro é quem rouba, negro é marginal, de que a pessoa negra é feia, de que o cabelo crespo não é bom. É disso que a gente fala quando é para a pessoa entender. Então, você precisa se desconstruir desses conceitos que a sociedade joga para você. E é importantíssimo se colocar neste lugar. Mas eu não posso, por exemplo, abrir uma live no meu Instagram e colocar o tema não sou racista, o que fazer para não ser racista. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu sou branca. Não me cabe falar sobre racismo, por mais que eu tenha consciência antirracista. Então, eu chamei uma amiga minha travesti, negra, Giovanna Eliodoro, convidei-a para fazer uma live sobre o lugar do branco na luta contra o racismo. Eu abri a live e deixei ela falando e ela deu a explanação dela. Então, essa é uma forma de apoio da pessoa consciente. Então, se você é uma pessoa cis-hétera e quer apoiar a causa LGBT, aí você precisa saber qual é o lugar de privilégio que você tem. Qual o lugar de poder que você ocupa? Você é um professor e aí você quer levar a temática para a sua escola, então você vai conversar com a sua direção e vai convidar pessoas LGBTs para estarem lá falando com o pessoal. Você é uma pessoa que trabalha na mídia, que trabalha com televisão, com site, então você vai colocar isso em pauta, vai falar com os seus diretores, com os seus editores, e aí vai trazer pessoas LGBTs para falar ali naquela situação. Porque é importante a gente entender. Eu sempre costumo dizer que nós, pessoas brancas, e os homens, nós temos que ouvir mais e aprender mais com o movimento feminista e negro. Porque a maior parte das discussões que esses movimentos colocam cabe para todas as pessoas. E aí se a gente aprende, se a gente de fato exercita a escuta, e aí a gente começa a traduzir esses aprendizados para outras questões, a gente vê que tudo é muito simples. Por exemplo,
o movimento negro já pontuou muito sobre a questão do branco salvador, que essa é uma questão. Por que quando a gente, enquanto branco, pessoas que estão em determinado lugar de destaque vão falar sobre racismo e aí vão tentar ensinar sobre racismo, a população, a sociedade para e escuta e não escuta a pessoa negra? Então a gente precisa entender que a gente não pode mais fazer isso. Eu não posso me colocar neste lugar. Eu tenho que trazer a pessoa negra para falar sobre isso, porque ela precisa ser escutada e as pessoas precisam respeitar essa pessoa. Então a gente precisa entender, enquanto cis hétero, que sim, eu também não posso ficar falando sobre a questão LGBT só porque eu sou escutado. Eu preciso entender que eu sou escutado porque eu sou cis hétero. E eu preciso trazer a pessoa LGBT para que ela seja escutada. Então, tem pessoas brancas em relação ao racismo e cis héteras em relação às questões LGBT que não conseguem se desconstruir do seu ego e entender que ela não pode fazer essa fala no sentido de apoio. É isso que às vezes tem uma dificuldade do movimento com algumas determinadas pessoas, né? Tá bom, ok. Que bom que você, sei lá, que bom que você, Xuxa, é uma pessoa antirracista e anti-LGBT e fóbica. Mas vamos fazer o seguinte, leva para o seu programa as pessoas pretas e LGBTs para falarem. Dê o seu espaço para elas. Faça com que a voz delas ecoem a partir do lugar de poder e de visibilidade que você tem. Essa é a questão, né? E entender que isso não é da voz. A gente precisa também combater muito essa narrativa dessas pessoas que têm uma maior visibilidade, um maior empoderamento, um maior... que estão em um lugar de destaque, de que, estou dando voz. Não, você não está dando voz. A voz a gente já tem. Você está fazendo com que a nossa voz ecoe, que ela vá mais longe, porque a gente ainda não tem esse alcance que você tem. Então, isso é importante. Mas aí, existem outras formas de apoio. Você está vendo um amiguinho sendo agredido ou xingado? Então, você vai lá e vai ficar do lado do amiguinho que está sendo agredido e xingado. Você está vendo que tem uma pessoa negra sofrendo uma situação de racismo e que ela está sozinha, então aí sim você vai lá e vai ajudar, porque é uma situação prática, objetiva. Então a gente precisa entender isso. Qual a situação que é? Que momento de apoio é esse? Qual o tipo de apoio que você quer dar? Porque existem várias formas, mas desde que você não roube o protagonismo da causa, se você não é uma pessoa negra ou uma pessoa LGBT. Perfeito. Eu acho que uma coisa que exemplifica o que você falou, rapidamente, para eu passar para a próxima pergunta, foi esses recentes movimentos do Black Lives Matter na internet, e eles promoveram o Blackout Tuesday, que simplesmente, quando você ia ver a tag, acabava com todas as fotos de pessoas que estavam tudo preto. E aí eu conversando com esses meus amigos, eles falam, cara, é assim que você cala o movimento. Tá todo mundo de ativismo de sofá, simplesmente, não sou racista, assim, né? Eu nem participo, não sou muito ligado nas redes, então fico quieto na minha, mas é triste. Perfeito, eles problematizaram. O fato de você colocar uma tela preta na sua rede não vai fazer com que o racismo não aconteça. Tem que ser justamente o contrário. Você traga uma pessoa negra para sua rede para ela falar sobre. Eu não coloquei tela preta e eu fiz uma live com a Giovana. E no meu lugar de LGBT, eu fiz questão de que fosse uma pessoa LGBT, em especial que fosse uma travesti preta falando, sabe? E ela é comunicadora, historiadora, está terminando também, acho que o mestrado, é comunicadora, é maravilhosa. Então, para sair deste lugar que a sociedade nos coloca, né? Da não conhecimento, da não inteligência, da não perspicácia, da não articulação, que ainda tem isso, né? Que a gente passa. Então, imagina ela enquanto uma travesti preta. Então, é ela que vai vir falar. E foi uma aula, foi uma das lives de mais sucesso que eu tive ali ao vivo, de fato. E depois, lá na minha rede, ela já bateu mais de 3 mil visualizações, que para live a gente sabe que é muita coisa, que não tem paciência de ver live. Sim. Eu posso rapidinho, pegando essa fala da Bárbara, porque eu acho assim, essa questão do apoio, pegando um pouco o que a Bárbara falou, eu acho que uma primeira coisa dessa tensão assim, entre apoio e lugar de fala é assim, o primeiro pré-requisito, eu acho, para demonstrar apoio é reconhecer o seu lugar de privilégio, é atuar a partir daquele lugar de privilégio. Então, eu vou até continuar usando um exemplo assim, da questão racial para, de propósito, me colocar de fora desse lugar de fala. Assim. Então, por exemplo, embora eu seja viado, eu sou um homem branco e cis. Né? Então, quando eu falo assim, quando eu me identifico como homem branco, politicamente, para mim, o que quer dizer essa identificação? Quer dizer um reconhecimento de um privilégio.
uma desconstrução, que eu acho que é muito importante também, de um discurso da meritocracia. Então, quando eu falo eu sou branco, o que eu quero dizer? Eu entendo, eu reconheço que eu estou no lugar onde eu estou hoje, doutor, professor da universidade, etc., porque não porque eu sou maravilhoso, mega inteligente e tal, mas porque quando eu era criança, por exemplo, na minha casa tinha uma empregada preta que cuidava de mim enquanto a minha mãe trabalhava e por isso deixava de cuidar dos seus filhos. Então, reconhecer que o lugar onde eu estou hoje é um lugar de privilégio que foi possibilitado por outras pessoas não terem esse privilégio, quer dizer, por tirar o privilégio de outra pessoa, né? Então, a forma de um branco, eu me colocando como uma pessoa branca, me engajar na luta antirracista, a primeira coisa é reconhecer que eu estou nesse lugar, né? Então, um exemplo... E reconhecer que a gente não está dizendo que as suas oportunidades foram dadas só por isso, e que não tem o seu mérito enquanto estudioso, enquanto foi defender as suas teses, porque você precisou também. A questão é que o fato de você ser branco te deu mais oportunidades e um trânsito mais facilitado para chegar Exatamente. É isso, exatamente. E à custa de outras pessoas cujas oportunidades foram negadas. É mais do que isso até. É isso. Então, é isso. Vitor, eu tenho mais uma pergunta para você. Peraí, deixa eu abrir aqui. Da Maria Vitória. Vitor, Beijo. Do Camate. Vitor, você ou algum conhecido já sofreu algum preconceito, algum conhecido LGBT, já sofreu algum preconceito enquanto professor? Alguma reclamação de pais, comentários de alunos em sala? Queria saber como você ou a pessoa lidou com a situação. Eu tô pensando aqui. Eu nunca sofri assim. Na verdade, eu não sei nem se eu nunca sofri ou se eu não liguei, assim, mas eu não tenho lembrança de eu ter sofrido alguma, tipo assim, um aluno que te agride na aula por você ser gay, assim. Mas eu acho que é muito importante não tomar o meu exemplo particular como uma coisa genérica, porque eu já conheço muitos outros professores gays que já sofreram isso, né? Um dia, há algum tempo atrás, isso tem a ver um pouco, eu acho, não sei, mas uma das coisas que isso pode ter a ver é uma coisa que a Bárbara falou agora há pouco, é uma coisa de passabilidade, né? No sentido que tem se usado esse termo atualmente. Por exemplo, que a pessoa, o gay, que é mais afeminado, ele tende a se colocar, sofrer mais situações como essa. Então, eu já há pouco tempo estava falando com um amigo que, assim, a gente começou, antes da pandemia, a gente começou a conversar e ele começou a relatar como, porque ele, assim, ele é muito afeminado, assim. Então, relatar de como aquele lugar dele como gay foi um obstáculo mesmo na carreira dele, assim, como ele também é professor de matemática e como na carreira dele realmente um pouco semelhante ao que a Bárbara relatou, o quanto aquela não passabilidade dele determinou ele não ser contratado em determinadas escolas, porque os pais iam reclamar, etc. Então, assim, eu acho importante dizer o seguinte, porque às vezes tem pessoas que falam assim, isso nunca aconteceu comigo, então não é verdade, então não existe, entendeu? Então, acho que é importante, por isso também um pouco eu falei no começo, que eu acho assim, o lugar onde eu tô é um lugar no qual eu me sinto, em certa medida, protegido, assim. Eu tô numa situação razoavelmente confortável. Mas eu tenho vários amigos gays que já tiveram problemas sim como professores, né? Assim, e eu acho que com isso, uma forma de enfrentar essa questão, assim, como professores e gays, não deixar passar nada, assim. Então, por exemplo, até retomando a fala anterior, se você está, por exemplo, como é que um branco pode se engajar na luta antirracista, né? Assim, eu acho que uma coisa, a partir desse reconhecimento de lugares de privilégio, é você
quando você vivencia uma situação de racismo, você não deixar passar. Ou como você vivencia uma situação de LGBTfobia, você não deixar passar. Às vezes, por exemplo, as pessoas falam coisa como piada, né? Então você, tipo assim, criar um constrangimento naquela hora. Não, como assim? Eu faço isso muitas vezes assim, falo, não estou entendendo. Explica a sua fala. O que você quer dizer quando a pessoa faz uma piada ou racista ou homofóbica, né? Então, acho que isso também é um exemplo de como a gente pode se engajar nessa luta, por exemplo, no ambiente escolar, né? No ambiente de professores. Assim, entendeu? Então, mas eu quero registrar que eu acho que é importante isso. O fato de nunca ter acontecido comigo não quer dizer que não aconteça. Assim. Eu concordo também, porque no meu ambiente de trabalho recente, porque eu comecei esse ano, nunca aconteceu, mas na vida foram poucas vezes e reconheço que se deve exatamente por quem eu sou. Sou uma pessoa branca, eu sou olhos claros, não tem problema nenhum, sabe, comigo. Quando as pessoas batem o olho, eu passo livre, mas amigos já sofreram e é muito ruim. Só observando daqui, em um certo ponto, até mais masculino também, né? Sim. Oi? Não, porque o João está falando que ele nunca sofreu muito, né? Então, eu tô colocando, e olhando, porque eu não conheço ele no dia a dia, mas pelo que a gente está conversando aqui na live, pela forma que ele está se colocando, ele também é um pouco mais masculino, dentro do que se espera da masculinidade. Então, oi? As companhias também fazem a gente se soltar um pouco mais, eu tô um pouco mais agradecido, mas no dia a dia, normalmente, sim. Aí tem isso, porque tem essa diferença. Quando é aquela. Aí a gente fala mesmo, quando é aquela bichinha que já anda rebolando sozinha, que é mais afeminado, que usa roupa mais assim, características, tipo, colorida, justa, às vezes até feminina. Eu tenho um amigo que só usa roupa feminina, por exemplo, calça feminina, blusa feminina. Ele é um menino cis gay, mas ele é fashionista, ele gosta de se vestir com coisas femininas, usa até bolsa e tal. Então, essa pessoa, óbvio que dependendo do ambiente que vai estar, aí, mesmo que fosse branquinho, loirinho, acaba sofrendo por causa do machismo da LGBTfobia, né? Porque tá fugindo muito a norma da masculinidade, a expressão de gênero. Naquele documentário que eu falei no começo, Bichas, não sei se a Bárbara já viu, que eu acho bem legal. Tem uma fala que é assim, que eu acho que é bem isso que um deles, que são vários depoimentos, né? Um deles fala assim, o viado que mais merece respeito no movimento é a bicha feminada, que é aquela bicha que dá a cara a tapa. Entendeu? Então, de novo, eu acho por isso que eu sinto muito essa responsabilidade política de, no lugar que eu tô, eu fazer sempre assim a outing, assim, que é o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Como eu não sou tanto essa bicha feminada, eu acho que a gente que está num lugar que é um lugar relativo de certo poder, de certo destaque, a gente tem um pouco essa responsabilidade, né, de se colocar como gay, de fazer, assim, eu acho que isso é uma parte importante de se engajar numa luta política a partir de um reconhecimento de privilégio, assim. Gente, eu vou partir para a nossa última pergunta. A Jéssica já mandou aí, mas eu vou ler aqui. E aí depois a gente faz nossas considerações finais, tá ok? Que a gente já... Tá. Da Margarete. Entendo que a competitividade no mercado de trabalho só agrava as exclusões e, consequentemente, os preconceitos. O que vocês pensam sobre isso? Bárbara. Acho que... repete só porque Claro. Entendo que a competitividade no mercado de trabalho só agrava as exclusões e, consequentemente, os preconceitos, que já agravam os preconceitos, né? O que vocês pensam sobre isso? Tá. Esse finalzinho aqui eu tinha o que... Não é nem o que eu penso, assim. É o que eu acredito que deva ser mudado, que foi aquilo que eu comentei, né? Que é, em primeiro lugar, o nome do processo que a gente passa para ser contratado enquanto funcionário é recursos humanos. Então, assim, precisa olhar as pessoas, o ser humano. É óbvio, eu não estou dizendo aqui que a empresa tem que contratar uma pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, não sabe somar, não sabe... Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se a pessoa tem uma qualificação mínima necessária, né? A pessoa está dentro do perfil da vaga, por que não contratar? A gente vê tanta empresa investindo nos funcionários, no sentido de
ajudar e apoiar com um curso de idioma, com um curso técnico, né? Tem várias empresas que já partem dessa política, seja o funcionário que for, e aí você vê que, tipo, quando chega uma pessoa negra ou uma pessoa LGBT, essa política não acontece. Esperam que a gente já tenha toda a qualificação pronta. E é nesse sentido que eu estava colocando, assim. Porque a competitividade ela vai existir. E aí depende de como que você vai lidar com ela. Você vai pegar essa competitividade e você vai fazer dela uma arma para colocar para fora os seus preconceitos e os seus achismos sobre a pessoa ou a população ou aquilo que você tem repulsa, porque na realidade o preconceito, a discriminação é isso, né? Ou você vai pegar essa competitividade e vai trazê-la para um lugar mais humano, vai se despir do seu eu, porque o que falta para as pessoas recrutadoras de recursos humanos, no meu entendimento, é isso. É se despir do seu eu naquele momento e entender que ali ela é apenas uma ferramenta que faz a conexão, é uma ferramenta de conexão entre a empresa e o candidato. Então, ela não pode estar ali avaliando se é homem ou mulher, se é branco, se é negro, se é LGBT ou se é cis hétero. Ela tem que estar ali avaliando o perfil daquela pessoa, a expertise daquela pessoa, mas para além do currículo técnico. Eu acredito que falta é isso. Não é ler o currículo esperando a faculdade, o idioma, o MBA, o mestrado, o doutorado, pós-doutorado. Não. Para além disso, a minha contratação na Globo, inclusive, se deu dessa forma. Eu levei o meu currículo e na conversa fui mostrar, aí eu comecei a falar das experiências, ele virou, aí o meu chefe falou, não, para. Eu sei que se eu for olhar o seu currículo, se você for me falar das suas experiências, você não vai ser contratada porque você não tem as competências necessárias, técnicas, que a empresa exige. Eu quero saber quem é a Bárbara. E foi isso, e numa conversa, e naquela época, hoje eu conto, que já passou, mas naquela época eu não tinha nem o ensino médio completo. Eu colocava no currículo que tinha, porque eu sei que se eu não colocasse, eu não ia entrar em lugar nenhum. Mas eu não tinha nem o ensino médio completo. Fui contratada como consultora do programa, atuei como produtora, descobri, inclusive, uma aptidão naquele momento, me deu um certo direcionamento, e eu fiquei 2 anos. E essa pessoa já falou de mim em programas de TV, sobre a minha competência, sobre a minha gana para o trabalho, porque é isso que falta, né? Então, o que eu acredito é isso, é que esses ditos recursos humanos precisam de mais humanização, é o que falta para eles, assim. Não acredito que a competitividade seja a mola propulsora para a exclusão e para desencadear mais preconceito. Que eu acredito que a pessoa usa da questão da competitividade para excluir pessoas que, na realidade, deveriam ser incluídas nesses processos. Entendi. Sim. Eu lembrei agora de uma fala, porque eu acho assim que a gente tá, que não é nem de pessoas gays, de mulheres, porque a gente está numa faculdade de matemática, né, que é uma carreira, entre aspas, de exatas, que eu nem odeio usar esse termo, mas enfim, mas que é uma coisa que é identificada socialmente como uma coisa mais masculina, né? Então, eu já vi, eu acho que tem um pouco a ver com essa questão o quanto essa competitividade ela não é politicamente neutra, no sentido de que eu já ouvi, ou seja, ela é injusta racialmente, de questão de gênero, tudo. Eu já ouvi muito depoimento de meninas que estão seguindo carreira de matemática, que elas falam assim, eu tenho que me esforçar muito mais para provar para o professor tal que eu sou boa do que o menino X, entendeu? Então, tipo assim, se tiver um homem e uma mulher competindo, assim, a tendência socialmente, de forma geral, assim, é o homem ter mais facilidade de reconhecimento. Eu acho que o mesmo acontece em todas essas patamares sociais que a Bárbara falou no começo, assim, né? O homem negro, a mulher negra, o homem cis em relação às pessoas cis, em relação às pessoas trans, etc., né? Então, essa competitividade não é politicamente neutra. Daí, eu acho também uma coisa importante a gente falar das ações afirmativas, né? Porque as ações afirmativas, que muita gente vê ainda hoje como uma coisa negativa, como se fosse uma coisa dizendo assim, que aquela pessoa
né, até essas pessoas que estão no governo hoje, que eu me recuso a usar a palavra presidente, mas batem muito nisso, né? Como se fosse uma coisa assim, como se a ação afirmativa tivesse que existir, né, tanto para emprego quanto para educação, né? Tivesse que existir, porque aquela pessoa que está ali não conseguiria estar naquele lugar se não fosse ação afirmativa. Não é isso. A ação afirmativa é um reconhecimento justamente que a competição é desigual, que a competição leva, então, a uma ação afirmativa de compensação, entre aspas, a partir do reconhecimento que a competição não é isenta em relação a questões raciais, de gênero, etc. E, além disso, eu acho que uma coisa fundamental das ações afirmativas, e tem a ver com aquela responsabilidade que eu chamo para mim mesmo, é assim, que é muito importante para a pessoa gay ver um gay numa posição de destaque, né, para essa questão, assim, de alguma forma de destaque. Então, sei lá, você quer ser médico, e ver um gay médico, ou ver um negro médico, entendeu? Então, isso é muito importante. E eu acho que sem essas ações afirmativas vai ser muito difícil na nossa sociedade, especialmente sociedade brasileira, mudar assim naturalmente, vamos dizer. Porque uma característica que eu acho que é muito dura da sociedade brasileira é que, além de ser uma sociedade profundamente racista, machista, LGBTfóbica, ela não se reconhece como tal. Ela nega, todo mundo finge que é uma coisa assim, oba-oba, etc. E não é, né? Assim. Sim, foi como você falou, o nosso chefe de Estado tem entrevista gravada dele dizendo que se o filho dele fosse gay, que ele metia porrada, que se você tem que bater porrada, que fica mais masculino, e ele afirma que não é homofóbico. Isso para ele não é homofobia. Então, assim, é isso. Ele falou, prefiro ser um filho ladrão do que um filho viado, ele sabe do que tá falando, né? Exatamente. E aí, outra questão que eu acho importante a gente pontuar, que a população negra já vivencia há algum tempo, e eu acho importante as empresas entenderem, é que quando você é uma população excluída, não é porque você foi contratado, que você conseguiu uma oportunidade, que você tem que ser subviente ou submisso, né? Que tem muitas empresas que acabam entendendo, muitos chefes, que você não pode falar nada, que você não pode dar uma opinião, e que sua opinião não pode, inclusive, ser contrária. Porque eles acabam entendendo isso como questionamento, como rebeldia. Então, isso também é muito importante. Porque não adianta você também se abrir para essa população e você não querer absorver dessa população o seu conhecimento, absorver a sua diversidade de fato, a sua experiência, porque o que a gente conhece, o que a gente tem de experiência é completamente diferente. Então, a nossa visão, a nossa opinião, a forma que a gente vai se colocar também é diferente. Eu não estou dizendo aqui que o funcionário tem que gritar com o patrão e dizer sempre que o patrão está errado ou que ele não. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que numa conversa, num bate-papo, numa reunião, numa troca de ideias, as nossas opiniões vão ser diferentes, em grande maioria divergentes, porque a gente tem um outro olhar, inclusive, da questão, partindo, inclusive, do ponto social da coisa, né? Não à toa a gente conseguiu mudar a forma que as cervejas faziam propaganda, por exemplo. Sim. Então, assim, é isso que é importante. A partir do momento que entra a diversidade, que você se abre para essa população, você começa a entender justamente o porquê que essa luta se faz necessária. Você vai conseguir entender ações e atitudes que você não pode ter. Então, quando um funcionário desse questionar ou colocar alguma questão que não é muito apropriada, é você entender que você tem que ouvir, não achar que ele tem que ser subviente o tempo todo, que ele tem que ser submisso, porque não é isso também que é você ser funcionário, e não é isso que é você ser agradecido por uma oportunidade. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês, porque eu acho que a gente já está chegando no final da nossa roda de conversa. Primeiramente, agradecer a presença dos dois, foi assim, incrível. Como posso falar, acredito que eu e a galera que está assistindo foi extremamente didático e proveitoso com relação ao assunto. Eu queria propor um questionamento final, que é o que já foi feito com relação a LGBTs no mercado de trabalho, o que deve ser feito para que a gente enxergue uma comunidade mais... não é só, como você falou, não é inserção, é inclusão, né? Então, como é que a gente vai
intensificar essa inclusão dos LGBTs no mercado de trabalho. Quem, por favor? Vitor, quer falar primeiro? Pode ser. Eu acho que tem uma dimensão, vamos dizer assim, acho que tem uma dimensão macro, mais social, e tem uma dimensão pessoal, de cada um ter a sua, entender a sua responsabilidade, assim, né? Então, essa dimensão macro, eu acho que a gente tem que ter políticas mesmo de inclusão, né? Ações afirmativas são um tipo de política, né? Então, por exemplo, já tem cotas para negros em concurso público, assim. Já tem vários programas de pós-graduação que têm cotas para negros, já muitos, mas cota para pessoas trans também. Então, é um pouco o que eu falei antes. Eu acho que a ação afirmativa, ela não é uma desqualificação daquela pessoa. Ela é um reconhecimento de que há uma assimetria social, né? Então, acho que isso é importante. E no ponto de vista pessoal, é você ter uma atenção política permanente, né? Eu acho que aquilo que eu falei um pouco, que eu procuro fazer é reconhecer o lugar onde eu tô, né? E assim como a Bárbara falou, ter uma atenção permanente de puxar a mão dos amiguinhos, assim. Eu acho que isso no âmbito pessoal a gente precisa fazer isso. Assim, a gente já está encerrando, né? Assim, essa é a última fala. Sim. Então eu quero só agradecer muito, dizer primeiro que foi um grande prazer conhecer a Bárbara, mesmo que remotamente, que eu não conhecia ainda. Esperemos que algum dia a gente possa novamente se encontrar por meio de abraços físicos. A Bárbara congelou para mim. Será que ela caiu? Não. Para mim congelou também. Ela provavelmente deve ter caído. E dizer que eu quero reconhecer essa iniciativa, a importância dessa iniciativa do Camate, de trazer essa discussão como uma live pública ao vivo, ou seja, de fazer o Camate fazendo um outing mesmo, né? Assim, no sentido de explanar essa discussão. E quero repetir, então, dar muitos parabéns ao Camate pela iniciativa. Quero dizer que eu estou sempre à disposição, que eu amei participar, a discussão foi muito legal, curti muito. E repetir também o que eu falei no começo, o quanto eu fiquei feliz e honrado pelo carinho e pelo reconhecimento de me convidarem, assim. Fiquei todo bobo, assim, por dizer, quando vocês me chamaram. Assim, eu não sei se a Bárbara ouviu que ela caiu, se fala que é um grande prazer te conhecer, a gente não se conhecia. Eu não caí não, eu tô aqui o tempo você ouviu. todo. Porque pra gente... pra gente. Eu agradeci. Porque tava congelada essa imagem pra gente. Deve ter sido algum oscilação de internet, então. Bom, obrigado, agradecer ao professor pelos elogios, agradecer também o convite de vocês, dizer que é uma honra estar aqui e que eu também espero que a gente possa, no mais breve possível, estarmos todos juntos numa sala de aula com 150 alunos nos ouvindo ali, olho no olho, perguntando e se abraçando depois, que é o que eu gosto, que eu acho bacana e que é importantíssimo para a gente. E a gente vai te chamar, assim, para uma atividade presencial, assim que possível, pode ter certeza. Pode ter certeza que a gente vai entrar em contato. Pode falar. E aí, assim, eu costumo ser um pouco mais dura quando me perguntam o que a gente já conseguiu, não conseguiu, seja em qualquer âmbito da questão LGBT, tá? Porque, assim, como eu estive na assessoria parlamentar e tive um contato mais direto com a questão política de forma macro e de entender também essas diferenças, é importantíssimo que a gente entenda que, de forma legislativa, a gente não conseguiu nada ainda, nem enquanto LGBT, quem dirá enquanto trans. Todos os direitos que nós temos, eles vieram do judiciário. O Supremo Tribunal Federal teve que se manifestar todas as vezes para que algum direito fosse garantido. Então, são direitos que podem, inclusive, ser perdidos, porque eles não são leis. Isso que se fala, direito adquirido não se perde, mais ou menos, dependendo de quem está lá. Se esse cara que está aí resolver dar um golpe de Estado, implementar uma nova ditadura militar e quiser tirar todos os direitos das populações que ele não concorda, ele vai tirar e pronto, acabou. E assim, e dependendo de como ele fizer, a sociedade não vai nem se rebelar, enfim.
né? Não vou nem falar muito para não dar ideia, mas a gente precisa ter isso em mente. Isso é importantíssimo. E aí, em específico da questão do mercado de trabalho, o que a gente pode fazer, que no meu entendimento é mais fácil, é nós, enquanto indivíduos que estamos inseridos no mercado de trabalho e que temos esse acesso, é fazer o trabalho de formiguinha de conscientização. Chegar no amiguinho que você conhece, que é empreendedor, que tem um estabelecimento, é chegar no outro amiguinho que tem contato, ele não é empreendedor, mas ele tem contato, é falar: o que você está fazendo para empregar travestis e transexuais? Você sabia que nessa pandemia elas não estão podendo trabalhar e as que estavam, muitas perderam emprego e que, enfim, o que você está fazendo para mudar essa realidade? Já entrevistou essas pessoas? Já procurou saber se elas querem, se elas estão dispostas a trabalhar no seu estabelecimento? Sim. Que é um primeiro passo, que assim, se a gente faz isso, já muda alguma coisa. E aí, da questão macro, enquanto sociedade, que é algo que a gente provavelmente não veja, talvez seja mais para frente, a nossa política educacional tem que mudar urgentemente. A gente agora começou a entender que a história do Brasil foi contada de forma equivocada. Até pouco tempo atrás, a gente achava que o Brasil tinha sido invadido e a gente não tinha sido descoberto. E a gente não falava da perspectiva dele ter sido invadido, porque já existiam brasileiros aqui. Uhum. Os índios estavam aqui, eram os donos dessa terra. Então, a terra não foi descoberta, foi invadida, foi colonizada. E de um tempo para cá que a gente discute isso. Há pouco tempo que a gente tomou a consciência de que as pessoas negras foram escravizadas, que ninguém nasce escravo, eles não eram escravos, eram pessoas escravizadas. E a questão LGBT ainda não é debatida, a gente ainda não aprende sobre a revolta de Stonewall, que já fez 50 anos. E ainda não se fala sobre isso nas escolas. A gente ainda não debate, a não ser quando nós, LGBTs, colocamos isso em pauta e trazemos isso para a mídia. Então, assim, enquanto a nossa política educacional não mudar e não vier de uma forma com que todos aprendam a história sobre todos, para que as diferenças sejam colocadas e expostas de forma apenas que seja assim, olha, as pessoas são diferentes entre si, mas são iguais em direito. A gente precisa entender e respeitar. Você não precisa aceitar, você não precisa concordar, mas você é obrigado a respeitar. E você, enfim, quando isso tudo for mais naturalizado e quando todas as pessoas forem de fato humanizadas, aí a gente vai conseguir ganhar alguma coisa. A gente não vai precisar estar discutindo sobre a empregabilidade ou não de uma determinada população. Então é isso que, no meu entendimento, precisa ser feito. Que eu acredito que é muito, assim, não depende de nós, né? Óbvio que a gente vai brigar, vai lutar, porque foi como ele colocou, não adianta você criar cota de empregabilidade para travestis transexuais, porque primeiro que a cota é de 1% a 2% do quadro de funcionários. E aí a empresa ela não é obrigada, né? É de forma opcional. A palavra não é opcional, mas ela não é obrigada, né? Porque nunca colocam essa cota de uma forma obrigatória. Aí, se ela tiver, ela vai ter o abatimento no imposto, enfim. Então, assim, são ações afirmativas que são importantes, mas que não resolvem a questão, não mudam essa realidade. Então, para mudar hoje, de fato, é isso. Quem tem esse poder, quem tem essa acessibilidade, quem está neste lugar, porque você vai nas lojas do shopping, você não vê travestis atendendo. Você não vê mulheres transexuais trabalhando. É uma ou outra marca que começa a fazer uma ação e quando faz uma ação de empregar, vem essa enxovalhada de conservadores em cima e às vezes a marca até recua, sabe? Então é importante que a gente se movimente enquanto indivíduo neste momento. Se você tem acesso a pessoas, se você tem acesso a contatos, é movimentar essas pessoas e esses contatos para que elas façam, que aí enquanto indivíduo, a gente vai conseguir mudar, mas é trabalho de formiguinha mesmo. João, posso só falar mais uma coisa? Que a Bárbara falou uma coisa que me tocou, assim, que eu acho que é importante. Muito rápido. Que eu não falei muito nisso, né? Porque o tema era mercado de trabalho, etc. Mas eu acho que uma questão que a gente tem que já até lança aqui uma proposta para uma próxima roda de conversa, é trazer essa questão para a educação, que a Bárbara falou, tudo começa na escola, né? Essa questão. A escola pode ter um papel determinante na vida da criança que é LGBT, no sentido dele se incluir ou não, né, de como ele vai se entender nesse mundo, assim. Então, acho que é importante, eu tenho trabalhado, né, recentemente, na minha atividade de pesquisa, em educação com perspectivas decoloniais, que são perspectivas, uma forma de entender a educação
que reconhece que a gente tem no Brasil uma narrativa histórica que invisibiliza vários corpos, né? Assim, o corpo negro é historicamente invisibilizado, o corpo não hétero cis é historicamente invisibilizado. Então, por exemplo, quando a gente narra a história da abolição dos escravizados, por exemplo, essa história narrada a partir da Princesa Isabel e tal, todas as revoluções de pessoas escravizadas não são contadas, enfim, a mulher, essa história toda. Então, eu acho que é muito importante registrar, como a gente está falando para um público de professores em formação, sobretudo, e professores de matemática, a gente precisa, na nossa formação com o professor, entender uma educação que reconheça essa narrativa histórica que invisibilizou e que atue de invisibilização de corpos e que atue contra essa narrativa histórica, uma educação que não seja neutra. E não é porque você, nesse sentido, né, dela reconhecer essa política de invisibilização e se colocar explicitamente contra ela. E não é porque vocês são professores de matemática, que nós somos, eu também sou, né, que nós somos professores de matemática, quer dizer, não é só o professor de história que tem essa responsabilidade, né? Todo mundo tem, assim. Então, tem até um exemplo que eu não sei se de uma questão que eu coloquei uma vez, que a questão perguntava assim, quantos casais tem, assim, tem 13 homens e 13 mulheres. Quantos casais podem ser formados? Que é um exercício de análise combinatória, né? Assim. Então, como é que você trabalha isso com a sua turma? Você vai considerar só casais de homem e mulher ou você vai considerar casais de pessoas? Assim. Então, isso é só um exemplo possível de como a gente pode assumir essa responsabilidade como professor de matemática. Então, já fico aqui a sugestão. Eu não falei muito de educação porque não era o tema, né? Mas nós somos educadores, então acho que já fica uma sugestão aqui para uma próxima roda. Tema. Sim, um bom tema. Desculpa, gente, muito obrigado. Nada, que isso, Vitor. Eu gostei muito. Queria agradecer muito a presença dos dois. Também não vejo a hora de conhecer pessoalmente. Bárbara, foi incrível. E eu falo em nome do Camate e de mim mesmo, que aprendi demais e quero muito aprender mais. Acho que é isso. Dar voz para pessoas que ensinam a gente e conscientizam a gente, né? A gente precisa muito disso. Né? A gente tenta. O Camate é pequenininho, mas a gente ecoa até um pouco alto ali do final do C. Tá? Muito obrigado, gente, e até uma próxima. Vitor, um abraço. Tchau, beijo, gente. Tchau, valeu.